Vamos iniciar mais uma resolução de exercícios de aprendizagem que complementa a apostila do professor. Exercício de aprendizagem número 12. Quantos átomos de ferro existem em uma amostra de 4 mols desse elemento? Então observe que a questão ela é bem direta. Ele pergunta quantos átomos de ferro. Então a pergunta dele quer saber o número de átomos de ferro existente em 4 mols desse elemento. Como a questão se refere a mols, ela é bem mais direta e bem mais fácil, ok? Então, para resolver, basta o aluno ter em mente o conhecimento de que 1 mol de qualquer substância tem sempre 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, ok? Então, sem esse conhecimento, fica difícil o desenvolvimento da questão. Então, é necessário ter esse número em mente, tá? Muitas questões hoje em dia já vêm com esse dado, tá ok? Dizendo esse número, que é conhecido como constante de Avogadro. Como é uma constante, preste atenção, constante é sempre esse valor, se refere a 1 mol, não interessa de qual substância, bote na sua cabeça, não interessa de que substância ele esteja falando, 1 mol tem sempre esta quantidade, que neste caso aqui é átomos, mas pode ser moléculas, dependendo do que a substância ela é formada, ou de átomos ou de moléculas, tá certo? Então 1 mol de ferro vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, porque o ferro ele é formado de átomos, tá ok? Então, tendo isso em mente, você consegue desenvolver a questão. A questão ela é até bem simples, que não há nem a necessidade do aluno desenvolver o raciocínio matemático através de regra de 3, devido à sua simplicidade. Por exemplo, olha só, se 1 mol de ferro tem 6 vezes 10 elevado a 23, isso é 1 mol, logicamente 4 mols, veja bem, está falando de 4 mols, 4 mols vai ser 4 vezes, não é isso? 1 mol é essa quantidade, 4 mols vai ser 4 vezes essa quantidade. Então, basta você multiplicar por 4 e você vai chegar na resposta correta. Então, a questão ela é bem direta. Porém, como objetivo aqui desse exercício de aprendizagem é você desenvolver o raciocínio, a questão vai ser feita desenvolvendo o raciocínio matemático através de regra de 3, para você fixar esse raciocínio, tá certo? Mas a questão ela é bem simples. Isso é feito porque nem todas as questões vão ser diretas igual a essa ou trabalhar com mol. Então, nesse caso, é importante você desenvolver esse raciocínio. Então, por isso ela vai ser feita dessa maneira, ok? Então, veja bem, começando. Se você tem 1 mol, esta quantidade de átomos, você já inicia o raciocínio. 1 mol, veja bem, olha aqui, 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro, tá certo? Essa é a quantidade de 1 mol. Como você tem 4 mols e não 1, você joga esse valor lá, tá na armação, é 4 mols. Mol embaixo de mol, tá certo? Então, aqui embaixo de mol, você vai ter 4 mols. E aqui é a quantidade de átomos do outro lado, olha, tá? Do outro lado do raciocínio matemático, você tem a quantidade de átomos. E ele está perguntando justamente isso, a quantidade de átomos. Então, você vai botar o X bem aqui embaixo de átomos. Então, vai ficar assim a armação, ó. 4 mols equivale a X átomos. O X sempre vai ficar embaixo, tá? Da quantidade que ele está perguntando para a gente. Se ele está perguntando átomos, então o X vai ficar embaixo de átomos. Ficou claro isso? Ele está perguntando a quantidade de átomos, então o X vai ficar embaixo da quantidade de átomos. Ele deu 4 mols, então os 4 mols vão ficar embaixo do mol aqui. Tá ok? A partir desse momento, você não tem mais nada a fazer com química. A química acabou. A partir desse momento é apenas desenvolvimento matemático. Então, eu quero que você, aluno, aprenda a raciocinar, a desenvolver este raciocínio matemático aqui, ó, essa armação dessa regra de 3. Chegou a partir daqui, não tem mais nada de química. É apenas, tá ok, desenvolvimento matemático. Você resolve a regra de 3, vai ficar 1 vezes x, se ficar 1 vezes x, vai ficar x, tá certo? E 4 vezes esse número aqui, 6 vezes 10 é 23, né? 4 vezes.
Então você vai ter isto aqui, ó. 4 vezes 6 vezes 10 é 23, tá? Esse é o valor de x, que é a quantidade de átomos. A partir daqui, desenvolve a matemática. Recomendo ao aluno, né, que ele não mexa aqui na potência, resolva apenas os números que não têm a potência. Então, 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24. Tá? É comum o aluno sentir uma certa dificuldade e vacilar nessas contas que têm potência. Então, espero que você desenvolva a sua matemática e tome cuidado para não errar a parte de potência, tá? Procure não cometer vacilos aqui nessa parte. Se você não cometer esses erros de matemática, você vai chegar no final sem errar. Então, você vai ter 24 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Essa já seria a resposta, tá certo? 24 vezes 10 elevado a 23 átomos. Porém, infelizmente, as questões que são de marcar, de múltipla escolha, você tem que marcar, há uma padronização da resposta. As respostas, elas são colocadas na forma de notação científica. Então, mais uma coisa de matemática que o aluno tem que estar atento. A notação científica, tá? Esse número aqui que está, 24 vezes 10 elevado a 26, não corresponde à notação científica. Então, você tem que transformar, o número já está certo, o valor é esse. Só que vai transformar, tá, para a notação científica. Transformando para a notação científica, você vai andar com a vírgula que está aqui no final, a vírgula está bem aqui, você vai andar com ela uma casa para cá, porque pela notação científica tem que ter apenas um número na frente da vírgula, e esse número não pode ser zero. Então, vem para cá a vírgula para ficar o 2 aqui na frente. Então, vai ficar 2,4. Porém, quando você faz essa mudança da vírgula, você vai mexer na potência. Então, atento para isso. Não pode mexer na vírgula sem mexer na potência. Então, quando você mexeu na vírgula aqui, andou para a esquerda uma casa, você vai somar, você vai botar mais um aqui nesse expoente. Ó. Mais um. Então, se aqui é 23 positivo, com mais um, vai ficar 24. Certo? Então vai ficar 2,4 vezes 10 é 24. Esta seria a resposta que provavelmente você vai encontrar em questões de múltipla escolha. Tá ok? Então, questão bem simples. Espero que tenha ficado bem claro o raciocínio. Resolvendo mais uma questão, a questão de aprendizagem número 13. Já é uma questão de vestibular, né? Importante. Já caiu em vestibular de São Paulo. Determine o número de átomos de hidrogênio. Novamente, ele está pedindo para você determinar o número de átomos de hidrogênio. Ó, novamente é o número de átomos, tá certo? Contidos em 100 gramas. O detalhe dessa questão é que foi dado em gramas e não em mol. Então, aqui já dá mais uma dificuldadezinha. Então, 100 gramas de álcool etílico, tá? Que é esta substância aqui. Outra coisa muito importante dessa questão, fique atento, não esqueça que, olha, ele está perguntando o número de átomos de hidrogênio, só que a substância ela é formada por uma molécula. Preste atenção, ó. Molécula. O que é uma molécula? Uma união de átomos. Então, você tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. Tá? A pergunta dele é número de átomos de hidrogênio, sendo que a substância é uma molécula. Então, isso requer um pouco de atenção. Então, muito cuidado aí. Então, o que é que vamos fazer primeiramente? Tá? Como nós temos aqui a quantidade dada está em massa, então você vai trabalhar com massa, tá certo? Se ele deu a quantidade para você em massa, ele vai trabalhar com massa. Então, a primeira coisa é calcular a massa molecular desta substância, tá certo? Porque através dessa massa molecular nós vamos chegar na massa molar, que é o mais importante, ok? Então, isso já foi muito batido em exercícios anteriores. Então, calculando a massa molecular, você tem carbono 2 vezes 12, está aqui, ó, 2 carbonos, tá? 2 vezes 2. Lembrando que esse 12 é a massa do carbono e é tirado da tabela periódica. Ou ele dá na questão, nesse caso aqui ele não deu, então você vai na tabela periódica pegar o valor. Então, 2 vezes 12 dá 24, o hidrogênio são 6, 6 vezes 1 dá 6 hidrogênio. O oxigênio só é um oxigênio, então observe que só tem oxigênio. Então, 1 vezes 16 dá 16. Somando tudo, você vai ter a massa desta molécula, do álcool etílico. A massa molecular é 46 U, unidades de massa, tá certo?
Então, esse número aqui é muito importante, porque a partir daqui você vai chegar na massa molar. Então, veja, se você tem uma massa molecular de 46U, a massa molar é 46 gramas por mol. Ou seja, um mol tem 46 gramas. Por que isso é importante? Porque você vai trabalhar com mol, só que a pergunta dele é massa, tá? Ele deu a massa para a gente, então você vai ter que transformar em massa com certeza. A partir daí, depois que você calculou a massa molecular, você já pode começar a armar o raciocínio matemático. Como é que sai o raciocínio matemático? Novamente você tem que lembrar, olha só, 1 mol, tá certo? Ó, sempre a saída, se você prestar atenção em cálculos químicos, a saída é por esse mol. Então, 1 mol de álcool, certo? Equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, olha só. Então, 1 mol, como eu já falei para vocês na aula, 1 mol tem sempre essa quantidade. Então, por que moléculas agora? Porque agora você tem uma substância formada de moléculas, tá certo? E não de átomos. Então, você tem 1 mol de álcool. Álcool é uma substância que ela é molecular. Então, ela tem moléculas. Então, 1 mol de álcool tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá certo? Então, aí você começou o raciocínio. Começou, mas você não pode usar ainda. Por que não pode usar? Porque, primeira coisa, a pergunta dele não é mol, a pergunta dele é massa. Você poderia pegar esta massa, transformar em mol e jogar aqui em mol. Só que eu acredito que dará mais trabalho, não é isso? Você transformar em mol, depois jogar aqui. Então é preferível você fazer somente um raciocínio logo direto. Então, 1 mol de álcool equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, o que é que tu vai fazer? Como a pergunta dele tem a ver com massa, você vai transformar este mol em massa. Não é um mol? E você não achou já a massa molar? Está aqui a massa molar. Massa molar é 46, não é isso? Gramas por mol. Isso aqui é um mol. Então você substitui. Você bota aqui 46 gramas, tá certo? Ó, 46 gramas. Colocando 46 gramas, você vai ter a mesma coisa, um mol. Você não mudou, só que você colocou em massa, tá certo? Esse é o primeiro detalhe, certo? O segundo detalhe, e também muito importante, é que a pergunta dele é número de átomos de hidrogênio. Então, se você botasse um X aqui embaixo, olha só, certo? Você bota aqui o 100, não é isso? Bem aqui o 100, porque aqui é 46, então vai ficar 100, e aqui você colocaria o X, né? Quantidade de... Só que esse X, ele equivale a você descobrir a quantidade de molécula. O que eu falei para vocês? Unidade embaixo de unidade. Se aqui em cima é molécula, você botou o X aqui, você vai achar a quantidade de moléculas. E não é isso que ele quer. Ele quer o número de átomos de hidrogênio. Então, o que é que você deve fazer? Você deve transformar esta quantidade de moléculas para número de átomos de hidrogênio. Como é que você faz isso? Então, observe o raciocínio. A molécula do álcool etílico, esta aqui, ó, ela tem hidrogênio. Quantos hidrogênios essa molécula tem? 6. Então, veja, cada molécula de álcool etílico tem 6 hidrogênios. Então, o que é que você vai fazer? Se este aqui é o número de moléculas, para você achar o número de hidrogênios, pensem, cada molécula não tem 6 hidrogênios? Então, você deve pegar essas moléculas e multiplicar por 6. Se você multiplicar este número de moléculas por 6, você está achando o número de átomos de hidrogênio, pois cada molécula tem 6. É um raciocínio matemático lógico. Então, basta você, quando você multiplicar isso por 6, você transforma moléculas em átomos de hidrogênio, ok? Então, você faz esta observação aqui e você vai ter já a armação. Ó. Então, o que é que eu fiz? Trocou aqui, ó, 1 mol por 46, tá? E aqui eu multipliquei por 6 o número de moléculas, pois quando eu multiplico por 6, eu transformei em átomos de hidrogênio, tá certo? Olha aí. Então, essa questão ela tem esse detalhe, né, muito importante. Então, se ele tivesse perguntado o número de moléculas, não precisaria fazer isso. Vou explicar para você, basta botar o X aqui direto. Só como ele está perguntando o número de átomos de hidrogênio, tem que fazer isso aí, multiplicar por 6. Então, você chegou, tá,
no seguinte desenvolvimento matemático. 46 gramas, que é um mol de equivale a 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, certo? Agora você responde a pergunta dele, 100 gramas. Então você coloca 100 gramas aqui, gramas embaixo de gramas, e aqui do outro lado você bota o X, né? Lembrando que o X vai ser a quantidade de átomos de hidrogênio, tá ok? Então fazendo isso, você terminou o raciocínio matemático da questão, tá certo? A partir desse momento que você tem apenas desenvolvimento matemático, fazer conta, tá ok? Sem errar. Então você vai ter 46 vezes x. Como 46 está ligado ao x, ele vai para baixo, né? Passa para o outro lado para baixo. E vai ter 100 vezes 6 vezes 6 vezes 10 é 23. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá ok? X é igual a 100 vezes 6 vezes 6 vezes 10 é 23, tá? Tudo isso dividido por 46. Recomendo que você transforme esse 100 em potência, porque aqui você tem 10 a 23, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, tá certo? Então, porque você transformando esse 100 em potência, 10 ao quadrado, você pode fazer a conta 10 ao quadrado com 10 a 23, tá certo? Então, 10 ao quadrado com 10 a 23, bem aqui, ó, você vai ter 10 a 25, né? Tá? Porque é 10 a 2 com 10 a 23. Basta somar, dá 10 a 25. E aqui vai ficar 6 vezes 6, tá certo? 6 vezes 6, 36. Então, fica mais ou menos assim. Aí você pode fazer a divisão. Notem que eu procuro não mexer na potência, tá? Só potência com potência. Então, 36 dividido por 46. Fazendo a conta sem errar, você vai ter 0,7. Não é uma conta exata, certo? É importante que o aluno saiba que não é exato. Então, você não vai embora com a conta. Você achou duas casas decimais, é o suficiente. Então, 0,78 vezes 10 elevado a 25. Então, esta é a quantidade de átomos de hidrogênio, tá? Você terminou, já achou a quantidade. Porém, como eu já falei na questão anterior, existe uma padronização de resposta em provas atuais, tá ok? A notação científica. Esta resposta você não iria encontrar nas alternativas. Então, tem que transformar para notação científica. Transformar para a notação científica, você vai andar com essa vírgula para cá, olha, 7,8, porque não pode ser zero na frente da vírgula, tá? Notação científica. Então, você anda para a direita uma casa e vai ficar 7,8. Porém, quando eu andar para a direita esta casa, eu vou botar aqui no expoente menos 1, tá certo? Não é mais 1, é menos 1. Para a direita é menos 1. Então, vai ficar 25 menos 1. Então, vai ficar 7,8 vezes 10 elevado a 24. Essa seria a resposta desta questão de vestibular, tá certo? Então, preste atenção no raciocínio da questão e procure não errar matemática, conta.